O conflito na Ucrânia reacendeu e detonou vários outros focos de crise, enquanto as Nações Unidas se tornaram ainda mais desunidas. Não é por acaso que o Hamas aproveitou o enfraquecimento dessa arquitetura para lançar, em 7 de outubro de 2023, seu ataque contra Israel. Presidente Baerbock, secretário-geral Guterres, colegas, delegados, senhoras e senhores. Vivemos, de fato, uma fase histórica extremamente acelerada, complexa e, ao mesmo tempo, repleta de inúmeras oportunidades, mas também, e talvez principalmente, cheia de perigos iminentes. Estamos, de certa forma, suspensos entre a guerra e a paz, em um equilíbrio delicado e constante. De acordo com o Global Peace Index 2024, há atualmente 56 conflitos armados no mundo, o número mais alto desde a Segunda Guerra Mundial. Vivemos, portanto, em um mundo profundamente diferente daquele em que nasceram as Nações Unidas, quando, em 1945, 51 nações, que hoje representam quase a totalidade, decidiram unir-se para fundar uma organização internacional cujo principal objetivo era evitar a guerra. A pergunta crucial que devemos nos fazer, 80 anos depois, olhando atentamente ao nosso redor, é: realmente conseguimos alcançar nossos objetivos? Todos vocês conhecem a resposta porque ela está nas notícias e é implacável. Paz, diálogo, diplomacia parecem não conseguir mais convencer nem prevalecer. O uso da força prevalece em muitas ocasiões, e o cenário que enfrentamos é aquele que o Papa Francisco descreveu com rara eficácia: uma terceira guerra mundial combatida em pedaços. Obviamente, entre os principais conflitos em andamento está a guerra de agressão em larga escala da Federação Russa contra a Ucrânia. 3 anos e meio atrás, em 24 de fevereiro de 2022, Moscou decidiu atacar Kiev. E eu penso que não se refletiu o suficiente sobre as consequências dessa escolha e sobre um ponto que considero fundamental. A Federação Russa, membro permanente do Conselho de Segurança, deliberadamente pisoteou o artigo 2º da Carta da ONU, violando a integridade e a independência política de outro Estado soberano, a Ucrânia, com a intenção de anexar o território. E ainda hoje não demonstra disposição para aceitar seriamente qualquer convite para sentar-se à mesa de negociações pela paz. Essa ferida profunda infligida ao direito internacional, como era previsível, desencadeou efeitos desestabilizadores muito além das fronteiras onde aquela guerra ocorre. O conflito na Ucrânia reacendeu e detonou vários outros focos de crise, enquanto as Nações Unidas se tornaram ainda mais desunidas. Não é por acaso que o Hamas aproveitou o enfraquecimento dessa arquitetura para lançar, em 7 de outubro de 2023, seu ataque contra Israel. A ferocidade e a brutalidade daquele ataque, a caça aos civis indefesos, levaram Israel a uma reação, inicialmente legítima, pois todo Estado e todo povo tem o direito de se defender. Mas a reação a uma agressão deve sempre respeitar o princípio da proporcionalidade. Vale para os indivíduos, vale ainda mais para os estados, e Israel ultrapassou esse limite com uma guerra em larga escala que está envolvendo, além da conta, a população civil palestina. E foi justamente esse limite que o Estado judeu acabou por ultrapassar, infringindo as normas humanitárias e causando um massacre entre os civis. Uma escolha que a Itália já definiu várias vezes como inaceitável e que nos levará a votar a favor de algumas das sanções propostas pela Comissão Europeia contra Israel. No entanto, não nos alinhamos com aqueles que atribuem a Israel toda a responsabilidade pelo que acontece em Gaza, porque foi o Hamas que desencadeou a guerra. É o Hamas que poderia pôr fim ao sofrimento dos palestinos, libertando imediatamente todos os reféns. É o Hamas que parece querer prosperar sobre o sofrimento do povo que diz representar. Israel precisa sair da armadilha desta guerra. Deve fazê-lo pela história do povo judeu, pela sua democracia, pelos inocentes, pelos valores universais do mundo livre do qual faz parte. E para encerrar uma guerra, são necessárias soluções concretas, porque a paz não se constrói apenas com apelos ou proclamações ideológicas acolhidas por quem não quer a paz. A paz se constrói com paciência, com coragem, com razoabilidade. As crianças de Gaza, assim como aquelas que a Itália está orgulhosamente acolhendo,
e tratando em seus próprios hospitais, pedem respostas que possam melhorar sua condição, e é nisso que estamos empenhados. A Itália está presente e estará presente para todos aqueles que estejam dispostos a trabalhar em um plano sério para a libertação dos reféns, um cessar-fogo permanente, a exclusão do Hamas de qualquer dinâmica de governo na Palestina, a retirada gradual de Israel de Gaza, o compromisso da comunidade internacional na gestão da fase de Emir, subsequente ao cessar-fogo até a realização da perspectiva dos dois Estados. Consideramos, nesse sentido, muito interessantes as propostas que o presidente dos Estados Unidos discutiu nestas horas com os países árabes e estamos, obviamente, prontos para ajudar. Acreditamos que Israel não tem o direito de impedir que amanhã nasça um Estado palestino, nem de construir novos assentamentos na Cisjordânia com o objetivo de impedir isso. Por isso, assinamos a Declaração de Nova York sobre a solução dos dois Estados e a histórica posição da Itália sobre a questão palestina, uma posição que nunca mudou. Acreditamos, ao mesmo tempo, que o reconhecimento da Palestina deve ter duas pré-condições inegociáveis: a libertação de todos os reféns israelenses e a renúncia por parte do Hamas a qualquer papel no governo da Palestina, porque quem desencadeou o conflito não pode ser recompensado. E assim voltamos ao ponto de partida. As regras, a força do direito na Ucrânia, no Oriente Médio, em qualquer cenário onde a guerra domina e a razão parece perdida. Não se foge, colegas, da pergunta mais importante, que é a razão pela qual estamos todos aqui juntos hoje. A arquitetura das Nações Unidas que construímos há 80 anos está à altura dos desafios que a nossa época nos impõe hoje? Não está. E o multilateralismo, o diálogo, a diplomacia, sem instituições que funcionem como deveriam, são palavras vazias. Devemos reconhecer nossos limites, devemos reconhecer que é necessária e urgente uma reforma profunda das Nações Unidas. Uma reforma não ideológica, mas pragmática e realista, que respeite a soberania das nações, que abra espaço para soluções compartilhadas. Precisamos de uma instituição ágil, eficiente, capaz de responder rapidamente às crises, transparente em sua missão, transparente nos custos, capaz de reduzir ao mínimo a burocracia, os desperdícios, as duplicações. O Palácio de Vidro deve ser também uma casa de vidro. A reforma que a Itália tem em mente, a começar pelo Conselho de Segurança, deve respeitar os princípios de igualdade, democracia, representatividade e responsabilidade. Não são necessárias novas hierarquias, não são necessárias novas cadeiras permanentes, simplesmente porque não resolveriam a paralisia decisória que minou a credibilidade desta instituição. Estamos abertos a discutir a reforma sem qualquer preconceito, inclusive com base nas propostas apresentadas pelo grupo Uniting for Consensus, mas queremos uma reforma que sirva para representar melhor a todos e não para representar mais a alguns. E para ser eficaz, não são apenas as instituições que devemos reformar, porque estamos diante de uma mudança de época, e isso exige uma revisão profunda de todas as ferramentas que temos. Para regular as relações entre as nações e defender os direitos das pessoas, incluindo as convenções internacionais. Penso, por exemplo, nas convenções que regulam a migração e o asilo. São regras estabelecidas numa época em que não existiam migrações irregulares em massa e não existiam traficantes de seres humanos. Convenções, portanto, que já não são atuais neste contexto e que, quando interpretadas de forma ideológica e unilateral por magistraturas politizadas, acabam por pisotear o direito em vez de afirmá-lo. Junto com outros estados europeus, levantamos essa questão e pretendemos levá-la adiante, não obviamente para reduzir o nível das garantias ou dos direitos, mas para construir um sistema que esteja em sintonia com os tempos atuais e que seja capaz de proteger os direitos humanos fundamentais, juntamente com a prerrogativa sagrada de toda a nação, de proteger seus próprios cidadãos e suas fronteiras, exercer sua soberania e governar a questão da migração, que impacta as pessoas e, em particular, as mais vulneráveis. A comunidade internacional deve se unir para combater o fenômeno do tráfico de seres humanos. As Nações Unidas, assim como outras instituições internacionais como a União Europeia, não podem virar as costas ou acabar protegendo criminosos em nome de supostos direitos civis. Da mesma forma, as Nações Unidas não podem, de forma hipócrita, considerar que alguns direitos humanos são menos dignos de proteção do que outros. Penso, acima de tudo, no valor negado da liberdade religiosa e nas dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo, em sua maioria cristãs, perseguidas e massacradas em nome de sua fé.
Também é necessário um novo modelo de cooperação entre as nações, mas construí-lo exige humildade, consciência e confiança no interlocutor que está à nossa frente. A Itália está tentando fazer a sua parte também nesse aspecto, sobretudo com o seu Plano Mattei para a África. Nos últimos 3 anos, lançamos nosso plano de cooperação com a África, ampliamos seu alcance para 14 nações, construímos colaborações com as Nações Unidas, com a União Europeia e seu Global Gateway, com o G7, a União Africana, o Banco Africano de Desenvolvimento, as instituições financeiras internacionais e muitos parceiros laterais, penso nos Emirados Árabes Unidos, que faço questão de agradecer. Essa complementaridade nos concedeu a honra, em julho passado, de coorganizar com a Etiópia a 3ª Cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares, a responsabilidade de sermos parte ativa do imponente projeto de infraestrutura do corredor de Lobito entre Angola e Zâmbia e a possibilidade de construir parcerias público-privadas que atraiam investimentos e garantam resultados concretos, como está acontecendo na Argélia, onde recuperaremos mais de 36 mil hectares de deserto para transformá-los em áreas cultiváveis, gerando benefícios para mais de 600 mil pessoas. Como está acontecendo com a abertura do AI Hub for Sustainable Development, que envolverá centenas de startups africanas no desenvolvimento da inteligência artificial, e como está acontecendo com a extensão do Blue Raman Cable para a África Oriental, a fim de conectar a Índia às economias europeias, passando pelo Oriente Médio e pelo Mediterrâneo. Nós, ao contrário de outros atores, não temos segundas intenções na África. Não nos interessa explorar o continente africano por causa das riquíssimas matérias-primas que possui. O que nos interessa, ao contrário, é que a África prospere processando seus próprios recursos, oferecendo trabalho e uma perspectiva para suas melhores energias, podendo contar com governos estáveis, sociedades dinâmicas e seguras. Mas é um caminho que não pode prescindir da necessidade de enfrentar uma questão que não pode mais ser adiada, que é a dívida das nações africanas. A Itália prevê converter nos próximos 10 anos o valor total da dívida dos países economicamente menos desenvolvidos, segundo os critérios do Banco Mundial, e reduzir em 50% a dívida das nações de renda média baixa. Toda a operação ao longo de 10 anos nos permitirá converter em projetos de desenvolvimento a serem realizados localmente mais de 235 milhões de euros em dívida. É uma iniciativa à qual o governo italiano, no ano do jubileu, atribui particular importância e que esperamos possa servir de exemplo também para outras nações, porque é uma questão não apenas econômica, mas de justiça, dignidade e futuro. Caros colegas, 30 anos de globalização baseada na fé cega chegaram ao fim. Os controles foram subestimados e hoje estamos diante de consequências inesperadas, que na verdade não eram inesperadas, de grande impacto para os cidadãos, para as famílias, para as empresas. Nem tudo correu bem como havia sido prometido, e lhes dou mais uma notícia. As coisas podem piorar muito se não pararmos a criação artificial de modelos de produção insustentáveis, como os planos verdes que na Europa e em todo o Ocidente estão levando à desindustrialização muito antes da descarbonização. A reconversão de setores produtivos inteiros com base em teorias que não levam em conta as necessidades e as condições econômicas das pessoas foi um erro que causa sofrimento nos grupos sociais mais vulneráveis, faz a classe média deslizar para baixo e impõe escolhas de consumo irracionais. O ecologismo insustentável quase destruiu o setor automobilístico na Europa, criou problemas nos Estados Unidos, causou perda de empregos, enfraqueceu a capacidade de competir, empobreceu o conhecimento e, o que é mais paradoxal, não melhorou o estado geral de saúde do nosso planeta. Não se trata, obviamente, de negar a mudança climática, trata-se de afirmar a razão, o que significa, sobretudo, neutralidade tecnológica e gradualismo das reformas em vez do extremismo ideológico, respeitar o meio ambiente mantendo o ser humano no centro. Porque foram necessários séculos para construir nossos sistemas, mas bastam poucas décadas para nos encontrarmos em um deserto industrial. Só que, como já disse muitas vezes, em um deserto não há nada de verde. Colegas delegados, senhoras e senhores, este ano não celebramos apenas os 80 anos do nascimento deste Conselho, mas também os 70 anos da adesão da Itália às Nações Unidas, um duplo aniversário que nos carrega ainda mais da responsabilidade de mantermos fiéis aos princípios e valores fundadores desta organização, na consciência de que, para isso, devemos saber tornar eficazes os instrumentos para defender esses princípios e valores em nosso tempo.
para que a nossa ação possa ser mais incisiva e realmente aderente às necessidades das nossas sociedades. A escolha que temos em nossas mãos é simples: deixar tudo como está, nos refugiar no que é simples ou demonstrar aos nossos cidadãos que não desperdiçaremos a oportunidade histórica que este tempo, com seus múltiplos desafios, nos entregou de construir um mundo mais justo e mais seguro. Porque, como ele disse, São Francisco, o mais italiano dos santos, que deu seu nome à cidade onde nasceu esta organização, batalhas difíceis são reservadas somente para aqueles com coragem exemplar. Acho que chegou a hora de demonstrar essa coragem. Obrigado.